Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a um novo vídeo aqui do meu canal. Se você é novo por aqui e não me conhece, é o primeiro vídeo meu que você tá vendo, muito prazer. Eu me chamo Laura e por aqui eu gosto de trazer temas, tendências que nos ajudem a ser pessoas melhores, a encontrar nossa melhor versão, a crescer, a se transformar. Então, qualquer assunto que nos ajude a ser alguém melhor, eu vou tentar trazer por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal. A gente tem vídeos novos de 1-2 vezes por semana aqui no canal e sempre são relacionados com esse tema. E hoje a gente vai estar falando sobre um tema bem legal. Eu acho que vai ser uma discussão interessante, que é sobre essência, sobre como voltar a se conectar com a sua essência e também com você mesmo. Como a gente é ser humano, a gente muda de opinião toda hora, a gente muda de gostos, isso é comum. Só que, como a gente é muito influenciável hoje em dia, às vezes a gente muda de gostos, de opiniões, não porque a gente quer, e sim por influência. Então, é muito comum, às vezes, a gente se distanciar daquilo que a gente é por coisas que talvez depois de um tempo a gente veja que não tem tanto sentido. E hoje, antes de começar, antes de dar algumas dicas pra vocês de como vocês podem voltar a se conectar com vocês mesmos, eu quero compartilhar a minha história pessoal de como eu percebi que eu tava longe de quem eu era e como as coisas, depois que eu voltei pra mim, pra quem eu realmente era, como as coisas se conectaram outra vez. Porque isso pode te ajudar também a ver aí se você se encontra nessa situação ou não. Pra quem me acompanha aqui pelo canal recentemente, né? Ou só por aqui, ou só pelo Instagram e chegou recentemente, vocês não devem saber, mas eu crio conteúdo pra internet desde 2015, gente do céu. Em 2025 vai fazer 10 anos que eu crio conteúdo pra internet, né? Uma coisa muito louca. Mas, quando eu comecei aqui na internet, eu tinha um objetivo. E eu quero deixar isso frisado porque isso é uma das coisas mais importantes relacionadas à nossa essência. Quando a gente começa alguma coisa, a gente cria um objetivo final. E esse objetivo dificilmente muda. Então, quando eu comecei na internet, o meu objetivo era fazer com que as pessoas, ajudar as pessoas a enxergar o lado bom da vida, as coisas boas da vida. E nesse início meu na internet, eu falava sobre livros e também sobre algumas coisas motivacionais, inspiradoras, porque o meu objetivo era fazer com que as pessoas vissem o lado bom da vida. O tempo foi passando, eu fui crescendo. Quando eu comecei aqui na internet eu tinha 14 anos. Hoje em dia eu tenho 22, então eu não mudei os meus gostos só porque eu quis. Eu mudei os meus gostos porque eu estava crescendo e saindo de uma fase de adolescente para adulta. Então, com o tempo eu fui mudando os meus gostos e fui colocando isso no meu canal. Só que chegou um tempo em que criar conteúdo sobre livros não fazia muito sentido com a minha vida atual, porque eu não estava mais lendo, né? Então, se eu vou falar sobre livros, eu preciso ler. Então, eu tinha dentro de mim que eu precisava mudar os meus conteúdos, começar a falar sobre outras coisas. E durante um tempo isso funcionou muito bem. Eu fui inserindo aos poucos conteúdos onde eu contava a minha história, onde eu ajudava as pessoas a iniciarem na internet. Então, foi indo tudo muito bacana, muito legal. Eu escrevia posts com dicas de fotos e esse tipo de coisa, então eu gostava bastante. Eu não sei exatamente em que meados da história, como isso aconteceu, mas eu só sei que de um tempo depois eu comecei a postar conteúdo sobre moda e beleza. Moda e beleza sempre foram assuntos que eu comentava uma coisa ou outra no meu blog, porque blog era uma coisa em que a gente compartilhava coisas da nossa vida. Então, se eu testava um produto, eu comentava. Se eu via, alguma tendência legal, eu compartilhava. Mas em algum momento nas minhas redes sociais, as pessoas começaram a gostar muito disso. E eu não sei o que deu na minha cabeça, eu comecei a estudar muito sobre esse assunto. Só que a partir do momento que você começa a entrar num assunto e começa a estudar sobre isso, colocar sua opinião, você começa a receber pedidos sobre isso. E eu comecei a estudar então cada vez mais sobre moda.
Só que quanto mais eu estudava sobre esse assunto, mais eu me afastava de quem eu era. Porque a Laura, adolescente, não dava a mínima pra isso. Tipo, gostava, claro. Eu gostava de saber o que tava em alta, o que as pessoas estavam usando. Mas eu sempre tive um estilo muito meu, muito pessoal. E a partir do momento que eu comecei a estudar sobre esse assunto e a me aprofundar mais, e as pessoas falavam pra mim, nossa, você leva muito jeito com isso. Você deveria estudar sobre isso, você deveria investir nessa carreira. Eu comecei aí, gente, entrando na onda, e quando eu me dei por mim, eu tinha mudado o meu estilo pessoal pra me encaixar nesse padrão que eu tava estudando, que eu tava aprendendo na época. Eu lembro que eu queria muito trabalhar com consultoria de imagem, uma coisa que não tem nada a ver comigo. Tipo, olhando agora não tem nada a ver comigo, mas na época fazia total sentido. Uau, que incrível! Só que eu me dei por mim que aquilo não era pra mim quando eu percebi que todo profissional que trabalhava nessa área, ele tinha regras a seguir. E essas regras sempre levavam a pessoa a se vestir da mesma forma. Então, foi quando eu dei por mim de que todo mundo vestia igual. Eu lembro bem de um episódio onde eu seguia várias pessoas desse meio, então, porque era um meio que eu queria atuar. Então eu comecei a seguir vários consultores de imagem e pessoas especializadas em coloração pessoal. E eu lembro muito bem de um dia estar na internet e começar a ver uma moça que foi fazer detox em guarda-roupas e... Enfim, eu gostava muito de assistir esse tipo de conteúdo, porque eu gostava de ver o que o profissional ia fazer e tal. Só que daí toda vez que eu via essa mesma moça fazendo esse detox, ela tirava todas as peças da pessoa que eram, tipo, diferentes. E quando ela ia fazer o shopper, a pessoa ia comprar as peças pra pessoa, ela comprava exatamente as mesmas peças que ela tinha comprado pra outra cliente com cores diferentes. E aquilo começou a me fazer questionar sobre tudo que eu tinha aprendido sobre moda até ali. Porque eu sempre falei nos meus vídeos, se você pesquisar aqui no início desse canal ou em outros posts meus, eu tô aqui fingindo que é o celular, você vai ver que eu sempre falei que moda é uma arte de expressão. Cada pessoa é única e cada pessoa vai se vestir de acordo com a mensagem que quer passar pro mundo. Só que quando eu vi ali um profissional de uma área que eu queria atuar, vestindo as pessoas exatamente da mesma forma, e comecei a ver outros profissionais fazendo a mesma coisa, pra mim não tinha sentido. E quando eu olhei pra mim e pro meu guarda-roupa, eu vi que eu tava me tornando exatamente essa pessoa. E eu nunca fui esse tipo de gente, entendeu? Eu nunca fui o tipo de pessoa de seguir uma regra e de me vestir de uma forma só, entendeu? Eu gostava muito de usar muita cor, muita estampa, muita informação, porque eu sou assim, entendeu? Então eu sempre fui uma pessoa muito colorida e eu tava vendo que meu guarda-roupa tava ficando muito neutro, eu tava tendo muitas peças lisas. Não que isso seja uma coisa ruim, eu aprendi muito sobre moda, mas eu tava deixando de ser quem eu era pra me moldar, pra ser tipo, estilosa, pra ser elegante, entendeu? Isso não era eu. Não era eu, entendeu? Então, tipo, por mais que eu goste de moda, não é um assunto que me define, que eu vou seguir, porque eu sei que a moda tem muitas e muitas e muitas regras e muitas coisas pra você aprender sobre, e quanto mais você entra, mais você se molda, entendeu? Então, tipo, pra mim não fazia sentido. E quando eu comecei a ver que não tava me agradando esse tipo de assunto, criar conteúdo sobre isso foi me pesando de um jeito, gente, que vocês não têm noção. Criar um vídeo pra mim era péssimo. Eu me sentia, assim, a pior pessoa do mundo, porque eu tava postando sobre coisas que não me deixavam feliz, entendeu? Porque eu tava ensinando as pessoas a serem aquilo que eu tinha aprendido. E não a serem elas mesmas, entendeu? Não... eu tinha fugido do meu objetivo na internet, entendeu? Que era fazer as pessoas verem o melhor da vida. Eu tava ensinando elas a serem um padrão. Então, isso me deixou tipo, meu pai do céu. Por mais que eu me esforçasse pra fazer com que as pessoas vissem a própria personalidade, eu sabia que era muito difícil, que era mais fácil seguir um passo a passo, entendeu? Então, tipo assim, eu admiro muito as pessoas que são consultores de imagem, as pessoas que estudam sobre moda, as pessoas que fazem moda. Só que eu gosto muito das pessoas que seguem seus próprios conceitos. E eu não tava fazendo isso, entendeu? Então eu vi que esses assuntos não faziam sentido pra mim. Tanto que eu precisei de um ano sabático. Por quê?
porque eu insistia em criar conteúdo sobre aquilo, porque as pessoas me pediam isso, porque as pessoas queriam ver isso. Só que eu esquecia da Laura, eu esquecia de que eu era alguém e que eu mudei muito, vocês podem ver isso, eu mudei muito pra ser alguém que as pessoas queriam ver, entendeu? Então, tipo, eu não sabia se estava mais fazendo sentido o que eu tava fazendo, eu não tava mais feliz fazendo o que eu tava fazendo, então tudo começou a fervilhar na minha cabeça, e aquele canal que eu tinha criado pra falar sobre livros não cabia os assuntos de moda. Eu criei um canal pra falar sobre isso, gente. Eu criei, de onde na minha cabeça eu ia fazer isso? Eu criei o canal pra se chamar Laura Dorigo, pra falar sobre eu. Só que eu só falava sobre moda no início desse canal. Trabalhar com moda nunca foi uma opção pra mim. Nunca. Tipo, se você perguntar pra qualquer pessoa que cruzou o meu caminho antes ali, até os 15 anos, os 16 anos, eu dava qualquer opção de faculdade menos moda. Qualquer opção de carreira menos moda. Ok, eu trabalho com brechó. Eu tenho um brechó com a minha irmã. Estou ali no mundo da moda, querendo ou não. Mas é um assunto que eu gosto, não um assunto que precisa me filtrar dessa forma, entendeu? Então, e ter um brechó te permite tantas possibilidades, é tão incrível, tão legal, é tão criativo ter um brechó, porque ali você encontra histórias de milhares de pessoas, você se encontra com estilos diferentes, você se encontra com pessoas diferentes, com peças diferentes. Então, isso é muito legal, entendeu? Então, até nisso influenciou o que eu tava estudando, entendeu? Então, foi tudo um turbilhão de coisas que aconteceram. E esses dias atrás eu sentei com a minha irmã pra conversar sobre isso. E ela realmente disse que não fazia sentido o que eu tava fazendo, porque era um assunto que eu gostava, mas nunca era uma coisa que eu iria fazer, entendeu? Ela era blogueira de moda, não eu. É claro que eu me inspirei nela pra começar aqui na internet. Mas não era o assunto que eu queria falar, entendeu? Eu sempre falei pra ela que isso não era uma coisa que eu queria fazer. E de repente eu tava fazendo, porque as pessoas estavam me pedindo. Então, veja como a gente é influenciável, entendeu? Eu não tô aqui pra julgar nada, pra julgar ninguém. Cada pessoa tem o seu gosto pessoal. Mas por influência, eu mudei completamente quem eu era pra entregar uma coisa que não me deixava feliz. Entenderam? Então, a partir do momento em que eu fiquei ali, meu ano sabático, eu tirei pra pensar e raciocinar quem eu era, o que eu estava fazendo, eu me perdi muito nesse caminho, porque uma parte de mim falava, Laura, ei, as pessoas estão gostando do que você está fazendo, continua. O outro lado me falava, Laura, essa não é você. Você não tá feliz fazendo isso. Para, entendeu? Então, tipo, eu vivia um conflito de faço ou não faço, tanto que nesse ano sabático eu continuei postando algumas coisas sobre moda, mas fui testando outras coisas e eu via que as pessoas não estavam gostando, que as pessoas não estavam querendo acompanhar, mas era eu, vou fazer o quê? Então, eu voltei esse ano pra valer aqui com o canal, então, a partir do momento que eu voltei e que eu coloquei de novo o meu objetivo na minha cabeça, que era fazer as pessoas verem o lado bom da vida, verem o lado bom de si mesmas, foi que nasceu o meu conteúdo aqui, entendeu? Então eu fui estudando mais sobre esses temas. Hoje em dia eu consigo falar sobre moda, eu consigo falar sobre arte, eu consigo falar sobre as coisas que me compõem sem de fato ser uma única pessoa, ser uma coisa. Ah, e também tinha isso naquela época de que a gente tinha que ter um nicho e falar sobre um assunto só. E hoje em dia eu acho isso uma tremenda besteira, entendeu? Eu acho que as pessoas, elas mudam muito de opinião, elas gostam de milhares de coisas e a gente tem que falar sobre qualquer coisa aqui, entendeu? Então, é o meu canal, se chama Laura Dorigo, eu posso falar sobre qualquer coisa aqui, entendeu? Então, a internet é uma coisa que, como que eu posso explicar? Ela deixa a gente rígido, entendeu? Pra fazer e ser de uma única forma, quando na verdade existem milhares de possibilidades que a gente pode explorar, e isso é muito legal, e a gente pode alcançar pessoas diferentes, de idades diferentes, que gostam de um mesmo assunto ou de vários assuntos mesclados, que nem é o caso do meu canal. Então hoje em dia, aqui no meu canal, eu falo sobre a minha vida, que é uma coisa que eu sempre quis postar por aqui, porque eu quero ter recordações. Então eu falo sobre a minha vida, eu posto os lugares que eu vou,
Eu compartilho também o meu dia a dia, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de mostrar para as pessoas o que eu faço, dar dicas de como as pessoas podem resolver pequenos problemas que surgem aí no dia a dia. Eu falo sobre tendências, que é uma coisa que eu sempre gosto de fazer. Eu gosto de pesquisar, eu gosto de estudar sobre o que as pessoas estão fazendo, quais são os comportamentos que elas estão seguindo. Então eu consigo falar sobre isso também e consigo ajudar as pessoas a verem o melhor da vida, a serem o melhor, a buscarem a melhor versão. Então tudo isso se encaixou de uma forma muito, muito legal e criou o meu conteúdo. Só que pra fazer isso, eu tive que me afastar, olhar de outra perspectiva e ver o que eu gostava e o que eu não gostava. Então, se você se encontra aí em um período onde você não sabe o que você tá fazendo, não sabe pra onde você quer ir, tudo tá uma confusão e você vê que você se afastou daquilo que você realmente é, pare e pense em você. Olhe de uma perspectiva diferente o que você tá vivendo agora e pense nas coisas que você gostava de fazer, no que você era lá atrás. Porque às vezes a gente precisa dar uma visitinha para outras versões de nós para que a gente veja o que faz sentido agora. E se você sente que o que você está fazendo agora é muito distante de objetivos lá atrás que você criou ou de metas atrás que você criou, talvez você esteja muito longe da sua essência. Então, o meu objetivo estava completamente perdido, entendeu, gente? Meu objetivo foi de fazer as pessoas verem o lado bom da vida pra se vestir de forma elegante, pra ser estilosa e afins. Isso não era o meu objetivo. Então, certas coisas não mudam, certas coisas mudam, entendeu? Eu acho que é legal a gente entender isso. Gente, eu tava aqui agora falando aqui e uma coisa que me veio na cabeça é que quanto mais eu me aproximava da moda, mais eu me afastava de outros gostos que eu tinha. Então, eu não lia mais, que era uma coisa que era o assunto do meu canal antes. Tudo bem que teve uma fase da minha vida que eu não lia por falta de tempo, porque escola e afins, mas e depois? Eu tinha muito tempo livre e eu não lia. Eu não desenhava mais, não pintava mais e eu fiz curso sobre isso. Essa era uma das minhas principais carreiras que eu queria seguir. Eu não fazia mais isso. Eu não entregava um bom conteúdo, que eu sempre falei que eu amava criar vídeos pra internet e eu não conseguia mais fazer isso. Eu não fazia as coisas que eu gostava, entendeu? Então eu acho que se você chegar numa fase da sua vida em que coisas que você amava fazer já não fazem sentido, ou você mudou muito de opinião, o que pode acontecer, mas eu acho muito difícil você deixar de fazer uma coisa que você gosta tanto, que você ama tanto. E eu não fazia, entendeu, gente? Então, uma das coisas que você pode fazer pra voltar a se conectar com você mesmo é fazer coisas que você gostava de fazer. Você vai começar a enxergar coisas que não enxergava e respostas que você buscava, entendeu? Então, isso foi muito clareador pra mim. Fez, assim, a minha mente fazer entendeu? Então, faça coisas que você gostava de fazer, veja e escute coisas que você gostava de ver, escutar, seja música, seja uma banda específica, seja um cantor específico, seja um filme específico, uma série específica, de quando você era mais jovem. E eu cheguei, gente, numa parte em que, sim, eu via muitos filmes quando eu era pequena sobre moda, então é por isso que eu tenho interesse sobre o assunto. Mas ao mesmo tempo eu via muitas coisas que me levavam numa direção completamente contrária, entendeu? Então isso moldou a minha personalidade, isso moldou quem eu sou. Mas não precisa me definir, não é? Eu nunca gostei de um gênero só de filme, eu nunca gostei de uma coisa só. Então, tipo, eu acho que é muito importante a gente ver o todo e não uma coisa só. O que mais que eu posso dar de dica pra vocês? Se escute, se observe. As respostas estão sempre dentro da gente. E por mais que a gente mude, a gente sempre vai voltar a ser a gente, entendeu? Então, não importa o quão longe você tá, você pode sim mudar de opinião e você pode sim voltar a gostar de certas coisas, entendeu? Então, eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes, porque se tem uma coisa que eu aprendi com a moda, olha a Laura dando exemplos de moda, mas é uma coisa muito legal que eu aprendi com a moda, é que a moda ela é circular. Então uma coisa que fez sucesso vai voltar a fazer sucesso. Então se na moda existe
essa coisa de reviver, por que a gente não vai fazer isso com a nossa vida? Entendeu? Por que a gente não vai voltar e pensar em coisas que a gente gostava, em coisas que a gente fazia, em quem a gente era? E independente de quem a gente era, de quem a gente é, os nossos objetivos de vida não mudam. Eles sempre vão direcionar a gente para o mesmo lugar. Pode ser que de formas diferentes, mas a gente sempre vai para o mesmo lugar. Então se escute, faça coisas que você gostava e procure um momento de se escutar. Você pode usar meditações, você pode só ficar quieto pensando na sua vida, você pode escrever, você pode... Se conecte e esteja presente no agora para você sentir o que você precisa fazer. Então, gente, pra finalizar aqui o vídeo de hoje, eu quero ler um trechinho de uma música dos filmes clássicos dos anos 2000, que nas minhas buscas por informações que me ajudassem a me reconectar, eu cheguei a este filme e, gente, isso daqui, não existe filósofo nesse mundo que diga o que diz Hannah Montana, então eu vou ler aqui pra vocês. Essa música é cantada no filme da Hannah Montana quando ela revela que a Hannah Montana é a Miley Cyrus. Então, a música diz o seguinte, a música se chama Você Sempre Vai Encontrar o Seu Caminho Pra Casa, a tradução, né, porque eu não falo inglês, muito ruim meu inglês, e o refrão diz o seguinte: você pode mudar seu cabelo e você pode mudar suas roupas, você pode mudar de ideia, é assim que funciona, você pode dizer adeus e pode dizer olá, mas você sempre vai encontrar seu caminho de volta para casa. Você pode mudar seu estilo, você pode mudar seus jeans, você pode aprender a voar e você pode seguir seus sonhos. Você pode rir e chorar, mas todo mundo sabe, você sempre vai encontrar o seu caminho de volta para casa. Então é isso, gente, eu vou deixar vocês com essa reflexão, fiquem à vontade para comentar qualquer coisa aqui nos comentários, pra gente continuar aí conversando sobre o assunto. E é isso então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha te ajudado do lado daí a entender que sim, é comum a gente mudar de opinião, mas que a gente sempre vai voltar a ser a gente e não tem nenhum problema nisso, tá? Então é isso, um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Well, see, I hated you